Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica de cinema. Bem-vindos, cinéfilos espaciais. Nós aqui do Planetário continuamos dando dicas de filmes espaciais. Vamos começar a falar agora sobre animações. Sim, desenhos animados. Alguns desenhos animados com motivação espacial. A maior parte deles livres, mas alguns para adultos. Nós vamos começar hoje com um filme especialmente interessante, que é O Gigante de Ferro, de 1999. A história é a história de um garoto solitário que encontra um robô gigante vindo do espaço. Claro que isso vai criar várias aventuras, porque para o garoto, no início ele tem medo, mas depois ele se torna amigo desse robô gigante. Mas para as pessoas, um robô gigante sempre vai ser uma ameaça. E a história se passa no contexto da Guerra Fria, exatamente no ano de 1957. Mas o que tem de importante, de interessante para a ciência espacial no ano de 1957? Tudo, pois foi exatamente no ano de 1957, em outubro, começa a Era Espacial. Havia uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos para quem iria colocar o primeiro satélite em órbita, e os soviéticos saíram na frente com o Sputnik, que aparece várias vezes no filme. Há várias referências a ele, tanto visuais quanto em termos de texto. Ele é mencionado várias vezes no filme. 1957 foi um ano realmente especial. É o início da era espacial e de uma corrida espacial muito forte entre Estados Unidos e União Soviética. Uma corrida que tinha uma contrapartida terrestre ligada a uma corrida armamentista. Então não era a corrida no espaço, não era só uma questão de ciência, mas uma questão de poderio militar. Outra coisa fundamental do filme é a questão dos robôs. Robôs sempre presentes na ficção científica. A ciência já tem os seus robôs. Nós vemos um exemplo recente da sonda Perseverance, o rover marciano, que ainda não é um robô com forma humana, nem gigante, nem que voa, como o caso pioneiro, né, do robô gigante de 1967. Certamente nem todos aqui terão idade para lembrar. Mas se você é um amante da cultura tokusatsu, que é a cultura de filmes, desenhos animados japoneses, né, os mangás, os animes, é possível que você pelo menos já tenha ouvido falar em Robô Gigante. Robô Gigante é a história de um menino que tem um robô gigante que voa, né? E é mais ou menos essa temática que vai aparecer em Gigante de Ferro. Outro grande ícone, referência da ficção científica, certamente é a série que começou também na década de 60, em 1965, que é Perdidos no Espaço. Já teve uma refilmagem, né, em longa-metragem, e uma nova série que já está disponível nos streams, né, nas mídias atuais. O robô de Perdido no Espaço, que inicialmente era uma coisa meio tosca, meio dura, chamado B9, ele evolui, né, ao longo das visões espaciais que vão tendo, né, até uma revisão mais recente, bem diferente do original. Eu não vou dar spoiler porque é uma coisa relativamente recente, 2018, né? Mas nós já temos um blog falando sobre isso, né? E vamos falar sobre séries também do Perdido no Espaço. Mas a coisa legal do Perdido no Espaço, e que aparece também em Gigante de Ferro, é a relação entre um menino e um robô. Um menino solitário, com dificuldade de relacionamentos familiares e com os amigos, e que encontra num robô uma espécie de alter ego. De certa maneira ele tem um amigo poderoso e ele se torna meio que o robô também, né? Então isso é uma temática bem interessante, e os robôs vão estar sempre na ficção científica. Agora, não é um robô qualquer. Em Gigante de Ferro, o robô é um robô gigantesco, tá? Que cai do espaço e chega na Terra sem memória. Vou tentar evitar de dar spoiler, apesar que é um filme de quase 20 anos atrás. Ele cai na Terra sem memória. Ele é uma máquina poderosa, gigantesca, que voa
mas que tem um passado, vamos dizer assim, sinistro. Assista o filme que você vai perceber por quê. E o robô vai ao mesmo tempo inspirar medo naqueles que não o conhecem e vai inspirar uma fraternidade, uma intimidade com um menino que o conhece e que ambos se cativam. Mas esse robô tem um passado que vai aparecer ao longo da história e que vai tornar as coisas mais complicadas. Bom, mas o mais legal dessa história, certamente, além do conflito, do ambiente de Guerra Fria, os Sputnik, os robôs da ficção científica, é a relação do menino com o robô, um robô gigante. Quem é o menino que nunca sonhou em ter um robô gigante? Eu creio que alguns meninos também. Eu certamente imagino aquele menino falando, fazendo sua cartinha para Papai Noel. Papai Noel, eu quero uma bola, eu quero um skate. Ah, não esqueça do meu robô gigante de 30 metros com raio da morte. Pois é, eu fui um pouco desse garoto e acho que muitos que estão assistindo a nossa dica de cinema de hoje devem ter essa coisa infantil do robô gigante. É um visual belíssimo, tá? É um visual muito bacana do filme, uma arte muito bem feita e uma referência legal que vocês vão encontrar num filme mais recente chamado Jogador Número 1. Jogador Número 1 é um teste de nerdice. É cheio de referências pop. Se você entendeu a maior parte delas, parabéns, você é um nerd. E uma das referências é um robô gigante que aparece no filme. Pô, se você não viu nenhum dos dois, procure os dois para ver. E quem viu Jogador Número 1 e não entendeu que robô é esse, procure o desenho animado. Não é difícil de encontrar. Gigante de Ferro, uma obra muito legal. Estamos dando a dica para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e a referência que a gente vai dar. A partir de agora nós vamos falar de outras animações, né? Algumas infantis, outras nem tanto, mas todas elas com a conotação espacial. O espaço vai ser o ambiente da história, sendo a nossa referência aqui no nosso Dicas de Cinema. Continue acompanhando a gente. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso Dicas de Cinema. E não demora muito, nós já estaremos falando de outro desenho animado bem interessante, falando também do espaço. Procure a gente nas nossas mídias, assine o nosso canal e até logo, paz e prospere!